Nós vamos voltar um pouquinho aqui, nós fomos longe, mas estou gostando do papo, mas eu acho que a gente tem que voltar. Tá legal, vamos voltar. Nós estamos nele. De que a gente está falando? De que a gente está falando inicialmente? O Darcy Ribeiro não entendeu essa mudança dos anos 90 e continua fazendo um discurso revolucionário dos anos 60. Exatamente, é datado. Né? Datado. O principal comentário que se pode fazer a essa obra, com todos os valores que ela tem, escuta, você não viu que a história andou, não? Você continua repetindo as suas palavras de ordem dos anos 60? Eu queria pegar um aspecto do Darcy, que a gente não falou ainda. Mas... Posso voltar à questão do ANB? Pode. Antes que eu me esqueça? Pode, por favor. Então, a educação é importante em 2 níveis. Irrigar os cérebros da infância para criar valores, extrair dali valores, gente competente. E a universidade tem um papel de inovação tecnológica, porque para o Darcy Ribeiro, o que é importante no desenvolvimento, na evolução, é o domínio da tecnologia. Se nós ficarmos recebendo tecnologia do exterior, apenas recebendo e repetindo, nós seremos aculturados e dominados. Porque não vem só a tecnologia, não, vem a dominação em cima. Você passa a ser dependente. Seria preciso criar uma tecnologia própria. Ou do tipo japonês, assim, pega a tecnologia do outro e inova e transforma. A China mesmo. A China faz isso também. É isso que ele propunha para o Brasil. E a função da universidade é essa. Produzir uma aceleração evolutiva. Criar pensamento, criar tecnologia, criar projeto. Percebe? É assim que ele pensava a universidade, a educação, no nível universitário e no nível popular da escola básica. Ótimo. Vou abrir para o debate, gente. Alguém quer fazer? Você ia falar uma coisa aí, uma pergunta? Não, eu vou pôr a questão, mas eu queria só abrir para o auditório, ver se alguém está interessado em fazer alguma pergunta. Bom, então eu vou puxar um assunto aqui. Você esperou? Espera. Não, mas esperei, mas ninguém levantou a mão. Vamos aguardar. Quem quiser pode levantar a mão que eu dou o microfone, viu, gente, por favor. Mas eu queria pegar um Darcy, que você mandou um texto, ele vai publicar agora no 3º volume de um livro dele, que é um sucesso total, Identidades Brasileiras, né, Zé Carlos? Repete, sucesso total. 16ª edição, você falou que está, né? Não, mas eu acho que eu estou exagerando. Isso é um sucesso. Eu exagero. Mas você começa o texto muito interessante, porque começa a falar de mineiridade, né? A Escola Mineira de Darcy Ribeiro, chama o texto dele. E eu fiquei muito encucado com aquilo e comecei a achar que onde será que o Zé Carlos queria chegar com aquilo, né? Ele vai criando, eu acho que eu pediria para você explicar um pouquinho a introdução do seu texto, e onde que chega o Darcy como do tempo inconfidente. Você cria essas categorias, né? Tempo tradicional, tempo inconfidente, tempo tradicional e tempos modernos. O livro se chama História Plural do Brasil. As Iniciais do Brasil 3, História Plural do Brasil. Então, eu dividi a história do Brasil em 6 regiões. A região do Rio de Janeiro, que faz uma história do Brasil do ponto de vista do tempo Saquarema. É uma visão centralizadora. É a visão dos colégios, dessas histórias de colégio, em que o Estado... Dos livros didáticos, né? Dos livros didáticos, que é só o Estado central que faz história no Brasil. Só o Rio de Janeiro. Só o Rio de Janeiro que fazia história no Brasil. Só a corte que fazia história no Brasil. Eu uso o Zé Murilo de Carvalho, o professor Zé Murilo de Carvalho, que tem uma obra brilhante sobre a República e com uma certa nostalgia do Império, para falar desse tempo Saquarema, que era o tempo do Rio de Janeiro. Depois eu falo do tempo Bandeirante, que é a visão paulista do Brasil. E aí eu uso um livro do Fernando Henrique Cardoso, que eu considero a expressão maior do bandeirantismo paulista. Depois eu falo do Raimundo Fauro como representante da visão gaúcha. Mas a visão gaúcha é esquizofrênica, é extremamente liberal e positivista. E como o Raimundo Fauro odeia o Estado autoritário, eu o considero liberal. É uma visão liberal gaúcha, que eu tento desenvolver usando a obra dele, Os Donos do Poder.
Depois, eu abordo a visão confederadora de Pernambuco. Então, até agora, ó, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, são os realistas. Esses dois são os realistas, que aceitam que a história tomou esse caminho, a história é assim, e o que a gente pode fazer é tentar achar uma posição favorável nessa história que está aí. São os Saquaremas e os Bandeirantes. Depois vem os 4 utópicos, que estão insatisfeitos com essa história, que é o Raimundo Fauro, representando o mundo gaúcho, que acha essa história muito, pelo menos metade do mundo gaúcho, que acha muito autoritária, e desenha a sua utopia. Depois vem o Evaldo Cabral de Melo. Vocês não sabem como Pernambuco continua ainda revoltado com o mundo Saquarema. Na história Saquarema, a gente Pernambuco é citado, as revoltas são citadas, mas nenhuma delas é abordada. Então a minha pergunta é: qual é o ponto de vista pernambucano sobre o Brasil? Como é que Pernambuco vê a história brasileira? E o Evaldo Cabral de Melo conta essa história. Depois vem o Raimundo Moraes, que ninguém conhece. E a função também desse tipo de livro, trazer gente nova para o debate. E eu trago o Raimundo Moraes, que é um paraense. Como é que os paraenses, como é que o norte vê a história do Brasil? Como é que ele se integra? Como é que ele interpreta a história do Brasil? E, finalmente, o Darcy Ribeiro, que representa Minas Gerais. Como é que Minas Gerais se vê no Brasil? Como é que Minas interpreta o Brasil? E aí, há uma discussão sobre a mineiridade. Existe um mineiro só? Existe uma unidade? Existe o mineiro? Há quem diga que exista o mineiro. Mas depois de dizer que existe o mineiro, fala que esse mineiro só fica na região metalúrgica. Aqui em Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, esse aqui é o mineiro. Mas e os outros mineiros? Não são mineiros, não? Porque você tem um mineiro do norte, que é meio baiano. Você tem um mineiro do sul, que é meio paulista. Você tem um mineiro da zona da mata, que é meio carioca. Juiz de Fora se sente. E se enobrece os juiz-foranos, né? Se sentem superiores até do que Belo Horizonte, por estarem próximos do Rio de Janeiro. Tem lá. E do Triângulo também, você fala. Tem a região do Triângulo, que é muito influenciada por São Paulo. E tem alguma coisa da Amazônia, ali de Goiás, ali perto. Não é? Então, Minas são várias. Não existe o mineiro. Então, a minha pergunta é: o que pensa Minas Gerais? Minas são várias. Como achar um mineiro que fale de forma adequada sobre a relação entre Minas e o Brasil? E aí tem um artigo muito bom do Zé Murilo de Carvalho, que se chama Vozes de Minas, que se opõe ao livro do Alceu de Amoroso Lima, Voz de Minas. O Alceu diz que Minas tem uma voz, que Minas é una. Mas ele pinta um mineiro muito tradicional, muito católico, muito religioso. Que é o tempo tradicional. O Zé Murilo mostra uma Minas plural. Um texto genial vindo do Zé Murilo de Carvalho. Ele mostra 3 vozes. E ele falou que pode falar de novas vozes que estão emergindo. Vozes novas emergindo em Minas. Ele fala de 3 vozes predominantes. Uma, que é a rural, tradicional, que é a do campo, que é do mineiro agricultor. É o mineiro das Gerais. Mineiro das Gerais. É um sujeito conservador, pão duro, católico ao extremo, não é? É o mineiro das Gerais. Do século XIX, né? Do século XIX. Depois tem o mineiro das Minas. Esse é um mineiro revolucionário, inovador, inconfidente, ligado ao projeto de liberdade. E depois tem a voz a voz do ouro, a voz da terra,
E tem uma outra... Do Ferro, que é a voz moderna, que começou com a fundação de Belo Horizonte, com Israel Pinheiro, que se acelerou com Juscelino Kubitschek, e que quer a modernidade, e que recusa o Brasil, as Minas rurais, esse projeto rural de Minas. Minas são 3, no mínimo. E mais, aí a leitura é minha. Esse mineiro inconfidente, ligado à liberdade, ele na verdade, ele é ligado às Minas. Mas ele foi criado com a República. É um ideal de Minas criado com a República, que não foi contemporâneo das Minas. Ele é antimonárquico, né? Hein? Ele recupera o herói antimonárquico. Durante o século XIX, Tiradentes não era nada, não significava nada. A Inconfidência nem existia. Nem né? existia. Aliás, era vista com maus olhos. Era um crime de lesa majestade. Como é que, de repente, o tempo inconfidente, o tempo das Minas ficou importante, ficou primeiro em Minas e a liberdade? Isso é uma construção da República. E mais, é um passado brasileiro e não só mineiro. Foi a República, a União, que, procurando raízes que a justificassem, encontrou em Minas esse herói republicano. Agora, como convencer ao mineiro rural que ele era também inovador e revolucionário? Ficou assim uma coisa, o mineiro é meio esquizofrênico, porque ele é ultraconservador e de repente virou revolucionário. Agora eu tenho que ser revolucionário e ensinar lá que eu sou revolucionário para as crianças, não é? O fato é que o Darcy Ribeiro acreditou nesse projeto. Ele quis ser um outro Tiradentes. E tinha nojo dessa Minas rural. Ele diz em vários livros dele que essa Minas que está aí, ele lamenta, acha... Seria interessante até falar um pouquinho do Migo, né? Que eu acho que é um personagem emblemático, que ele faz um alter ego... Explica para o povo. No Migo, ele escreve a história dele, uma autobiografia, possível. E se eu tivesse continuado em Minas? Olha que interessante. O que teria sido eu? Ele teria sido um professor universitário, solitário, convivendo com pessoas que ele detesta, mas convivendo, e que também detestam a ele, fechado em casa, aposentado. Só pensando na nora, né? Ele começou a conviver com o filho, que era adotivo, e a mulher dele. Ele começou a se apaixonar pela nora, que chama nora e era nora também. Era nora, duplamente nora. Mas assim, esse casamento dele com a nora, esse amor pela nora, até que dá um valor à vida dele e dá sentido para a vida dele. Porque sem a nora ele não teria o menor sentido. Já imaginou a vida dele sem a nora? Que isso. Inclusive ele faz uma crítica ácida ao Alceu Moroso Lima, né? Quando ele faz uma palestra do Alceu que fica falando dessa mineiridade. Ele critica a mineiridade. O romance dele não é uma mineiridade basbaque, né? Uhum. Ele é um do Tempo Inconfidente, mas ele não fica... Mas ele chega a ser babaca. Porque o Tempo Inconfidente é babaca. Essa ideia de que vamos fazer a revolução e que, se for possível e se for preciso, morreremos por ela... Seguiremos até o martírio. Ele tem essa vontade de martírio. É um projeto fracassado também, né? Hein? É um fracasso, um glorioso fracasso. Não, existe um prazer com esse fracasso. Sabe, entre aspas aqui, o sentido babaca. É um sonho respeitável, mas quando o sonho fica muito exagerado, exacerbado, torna-se um Dom Quixote. Você vira um Dom Quixote. Há algo de quixotesco no Darcy Ribeiro. De dar murro em ponta de facas, de lutar contra moinhos, de desafiar a Deus e o demônio, de desafio. Quando ele recebeu o título de doutor honoris causa em Sorbonne, ele falou dos gloriosos fracassos. Né? Ele gosta dessa coisa de ser um combativo que não deu certo. Né? O Darcy Ribeiro é uma pessoa assim, que gosta de si mesmo acima de tudo. Então, mesmo quando perde. E quando perde, na verdade, foi o outro que o venceu que perdeu. Porque o projeto dele era muito melhor. Não é? Ele, em Confissões, você pega... Ele tem um livro chamado Confissões. Você não precisa sair pesquisando para saber quem é o Darcy Ribeiro. Não. Ele vem e te conta tudo. Escreve em diversos lugares. Olha, eu sou assim, assado e tal. E gosto muito disso, e não sei o quê. Mas você teve fracasso, foram gloriosos fracassos.
Gloriosos fracassos por quê? Bom, ele foi derrotado, ele foi exilado. Isso é um fracasso? Isso é um sucesso. Eu lá vou ser ministro da Educação da ditadura. Eu estava com um projeto democrático, um projeto de uma sociedade melhor, e fui derrotado pela ditadura. Isso lá é derrota? Isso é um sucesso. Eu fui derrotado, não consegui proteger os índios. Bom, eu tentei, mas eles venceram? Quem venceu tinha um projeto melhor? Eu fui derrotado, mas lutei. Eu lutei pelos indígenas, eu lutei pela educação brasileira, pelas crianças brasileiras, eu lutei pela universidade brasileira, eu lutei pela integração latino-americana, eu lutei pela reordenação da sociedade brasileira. Um nacionalista, né, também muito convicto, né? Mas é um nacionalismo que depois se tornou latino-americano. Ele se aproximou muito do Bolívar e da América Latina. Para ele, o Brasil não pode ficar isolado. Ele tem que fazer face aos anglo-saxões do norte e à Europa. O projeto dele é de uma unidade latino-americana e que o Brasil deveria liderar essa unidade latino-americana. Ele dá esse papel também ao Brasil. Não de liderança no sentido de submeter os outros, de, junto com eles, ter um projeto de unificação. Não é? E, na sua opinião, por que o Brasil está de costas para a América Latina? Vendendo a independência, você acha que começa ali a nossa... Não acho, não. Eu acho que faltam ligações econômicas. Sabe o que aproxima? É o comércio. O comércio aproxima muito. Esse Mercosul tinha que dar certo, porque ele é um caminho de integração latino-americana, de aproximação, de políticas comuns, a busca de políticas comuns. São competidores, né? São países em competição pelo mercado internacional. Uma integração, né? É preciso que haja uma integração, uma criação de uma política econômica comum. Os países da Amazônia, por exemplo, são vários, não é só o Brasil, não. Deviam estar mais próximos em relação a políticas comuns em relação à Amazônia. É isso que ele propõe. O Brasil não terá grande futuro se continuar sozinho. A América Latina não terá um grande futuro se continuar fragmentada. É preciso criar um projeto latino-americano, um projeto sul-americano. É preciso que haja uma aproximação entre o Brasil e os seus amigos que falam espanhol. Não é? Somos utópicos? Então, é um utópico. É um utópico. Olha, eu lutei pelos índios, pela proteção dos índios, lutei pela educação básica, lutei pela universidade, lutei pela democracia, lutei pela reordenação social, lutei por um mundo melhor, de distribuição de riqueza. Eu perdi. Mas eu, na verdade, perdi? Não. Na verdade, eu lutei o bom combate. Eu fiz o bom combate, não tenho nada a lamentar. Não tenho nada aqui a lamentar. Não é? Isso tudo com uma vida muito trágica também, que ele teve um câncer, né, Zé Carlos? Teve um câncer. Ele tinha uma pressa, né? Teve um câncer no exílio e parece que voltou. Ele estava no exílio e teve esse câncer. Ele pensou que ia morrer. E aí ele pediu licença à ditadura para vir fazer uma operação aqui no Brasil, operar do câncer. Ele mesmo achou que morreria. Eu acho que ele não queria morrer longe do Brasil. Vocês não têm noção do que é, ou talvez tenham, viver fora do Brasil, fora do seu país. Eu acho que para um francês também morar aqui deve ser difícil. Mas para nós é difícil morar. Eu estudei fora e eu senti muita falta da natureza, do clima, da língua portuguesa, do Brasil. Do Brasil, eu sentia falta do Brasil. Nós nos entendemos, pelo menos. A gente se entende. E ele, então, teve esse câncer e quis operar aqui no Brasil. Pediu licença à ditadura, porque ele era uma figura... ex-ministro, né? Ex-ministro, e não era bem-vindo. A ditadura concedeu, ele veio fazer a operação, mas todo mundo esperava que ele morresse. Ele também imaginava que morreria. A ditadura permitiu, mas ele ficou vigiado o tempo todo. Tinha policial na porta do quarto dele o tempo todo. Ele era seguido pelo Rio de Janeiro. Ele foi visitar a mãe dele em Montes Claros, depois que ele se recuperou. Não é? É porque ele conseguiu se recuperar.
Ele ficou aqui uns 3 meses ou 4, e aí teve que sair do país. Eu imagino que deve ter sido muito duro para ele sair, ainda convalescente, do Brasil. E viveu mais 20 anos. Ele morreu em 97. Esse livro aqui, que ele quis escrever sempre, e retomou sempre ao longo da sua vida, ele, em 90 e poucos, ele estava no hospital já. Parece que ia morrer. E ele não queria morrer sem escrever esse livro. Esse livro tem algo de apressado. A escrita dele não é gilbertiana. Ele tem algo de apressado, e eu te confesso que na minha primeira leitura eu fiquei meio decepcionado. Falei, porra, é isso aí que é o Darcy Ribeiro? É o povo brasileiro? Pra você ver como é que às vezes ser professor é bom. É o debate com os alunos que me mostrou quão importante é esse livro. O livro gerou um debate importante, em que o Brasil não aparece mais único ou fechado, ele aparece múltiplo. São populações diferentes que moram no Brasil, com projetos diferentes, e que querem se integrar ao país, mas à sua maneira, e sem se submeter a um projeto único, fechado, central. Ele mostrou uma história plural do Brasil. A decepção talvez esteja ligada ao tom muito anos 60, muito datado, e pela pressa na produção. E nitidamente um viés do lado do oprimido, né? Do oprimido. Ele é um pouco ambíguo, se vocês me permitem falar ainda. O Darcy Ribeiro ele é um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que ele fala dessa multiplicidade brasileira, dessa pluralidade brasileira, ele não abre mão da unidade nacional. Pluralidade, sim, mas sem perda da unidade. Ou pluralidade para afirmar a unidade. É como se a unidade exigisse, para ser unidade, um reconhecimento da sua multiplicidade. E nessa valorização da unidade, ele chega até a considerar essa unificação nacional feita à força como uma coisa produtiva, como algo positivo. Aquilo que o Gilberto Freire celebra, a unificação forçada, ele chega até a celebrar. Que bom, então, que essas elites nos integraram um país inteiriço, unificado. Mas aí é que está. Mas nós não queremos fazer como eles fizeram. Tem uma frase do Sartre que é assim, olha, não importa o que fizeram de você, o que interessa é aquilo que você faz daquilo que fizeram de você. Então é mais ou menos isso, quer dizer, nós somos feitos assim. Não importa o modo como nós somos feitos. O importante é o que faremos a partir de agora. Esse projeto Saquarema que deu certo. De alguma forma, ele reconhece que a unidade... Foi mantida. Foi mantida. Pela língua. Né? A língua. Não, e na época da regência, houve ameaça de fragmentação mesmo. Não sei. Porque não deixaram que a coisa prosseguisse. Poderia haver fragmentação, ou poderia haver uma nova leitura, uma nova construção da nação. Isso foi cortado, podado. O regressismo, né? Chamado regressismo. A política do Saquarema. Que é Rio, São Paulo e Minas, né? De alguma forma. O José Murilo de Carvalho, para falar ele enaltece um pouco esses construtores da ordem imperiais, dizendo que eles tiveram esse mérito de construir a unidade nacional. E coloca como contraponto o mundo latino-americano, sul-americano, que se fragmentou. O Brasil conseguiu se manter unido, porque tinha uma elite capaz de fazer isso. E o mundo latino-americano se fragmentou porque não tinha uma elite capaz de fazer isso. Então, ele contrapondo um projeto brasileiro, das elites brasileiras, com o projeto das elites latino-americanas, o Brasil teve um projeto melhor, porque se manteve unido. Mas o custo foi muito alto dessa unidade.